Pessoal, mais uma série das nossas entrevistas, do nosso Fala Aí Pré-Candidato. Afinal, nosso objetivo aqui é conhecer as pessoas, as figuras políticas, as personalidades, os personagens da nossa política local, principalmente aqueles que demonstraram interesse em participar como candidato, pré-candidato, é assim que se fala no momento, à Prefeitura de Posse. E aceitar o nosso convite aqui, nosso amigo Márcio Passos. Desde já, muito obrigado, Márcio. Vou abrir também só o espaço para Toquinho cumprimentar o pessoal novamente e já passa a palavra para ele, por favor, Toquinho. Boa noite, mais uma vez estamos aqui e vamos tentar conversar um pouco, bater um papo com o Márcio, para que a conversa com o Márcio possa também nortear os caminhos aí do voto aí em Posse, que as pessoas, através desse nosso bate-papo, desse diálogo, consigam se posicionar, consigam escolher alguém. A gente vai entrevistar todos, não é isso, Rafael? Pretendemos. E, inclusive, a revista está aberta para isso, né? Então, mas eu acredito que eu já mandei esse convite para todo mundo. Faltava o Márcio para a gente chocar, a gente meio que chocou a agenda assim, mas hoje ele está aqui. E Márcio, por favor, cumprimente novamente aí nossos espectadores. Boa noite a todos que nos acompanham. Quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui no estúdio da revista VIP. Agradecer a minha esposa que me acompanha, ao casal Silvio e Silvana que estão ali. Agradecer também aqui ao Rafael e também ao Toquinho, que logo mais nós iremos bater esse papo aqui para poder esclarecer a todos vocês os nossos pensamentos, o que a gente planeja e também falar sobre o cenário político local. Então eu só tenho a agradecer a todos vocês que estão até essa hora aí esperando a gente, tendo esses pequenos probleminhas de som e tal, mas está tudo adequado. Se Deus quiser, vai ser um bate-papo produtivo para todos. Isso eu acredito bastante, viu, Toquinho, viu, Rafael? Valeu. É importante a gente ter essa cautela, porque a gente essa conversa aqui gera um conteúdo. Sim, sim. E um conteúdo rico mesmo para a gente poder compartilhar e transmitir as suas ideias. Profissional, né? Um conteúdo realmente extraordinário que eu vi. Por isso, de nada valeria a gente passar por isso e não ter um bom áudio, alguma coisa. Então, a gente pede a compreensão com vocês, como você mesmo falou, Márcio. E outra coisa, já vi pessoas cobrando aqui, quero saber sobre o Melhores do Ano Posse, logo após. Calma aí, já temos tudo pronto, o perrengue já passou, eu acho. Agora, Ou tá começando, né? Ou tá começando. Mas vamos lá, vamos tocar para frente. Agora o assunto é política. Quer começar? Vai começar com os vídeos dele? Vamos começar com o vídeo. Nós dividimos, a sugestão do nosso programa sempre foi conhecer o pré-candidato. Então, eu mandei mensagem para o Márcio, foi a mesma mensagem que eu mandei para os candidatos anteriores, solicitando imagens que a gente pudesse passar, mostrando quem é, a sua origem, trajetória, como ingressou na política, que assim é uma pauta sadia, tranquila. Na verdade, o que a gente quer saber mesmo, Márcio, qual o caminho que você tem trilhado e qual que você pretende trilhar para a política aqui da nossa região. Então, vamos soltar os vídeos com as imagens que você forneceu. Will, se quiser, pode soltar o primeiro, família. Um pouquinho da história, né? Isso. Márcio, pode ir comentando? Pode ir comentando. Bem, pessoal, meu nome é Márcio de Oliveira Passos, né? Sou nascido em 23/6/1982. Sou filho de Evaldo Pereira Passos e Maria do Socorro de Oliveira Passos. Sou de uma família, somos 6 irmãos, né? E eu sou o quinto e só tem uma mulher mais nova que eu. Tá todo mundo na foto tá ali, todo Márcio? mundo, eu não estou conseguindo enxergar bem, mas não, essa foto é dos netos. Tem uma anterior que aí vem meu pai, minha mãe e meus irmãos. Não sei se está aí, dá uma... Vai chegar nela. Vai chegar nela. Vai. Então, somos uma família de 6 irmãos. A minha irmã mais velha é a Adriana, contadora. Depois o Evaldo Filho também é contador. A Patrícia, contadora, é uma família de contadores. Aí tem o meu irmão Luiz, que ele é engenheiro. Eu sou administrador e também corretor de imóveis. E tem a Maria Aparecida, que é a caçula, que também é contadora. Então, são uma família de 6 irmãos. Meu pai é conhecido como Valdo Construtor. Aí a família, uma parte tem um apelido de Piqui,
uns chamam Valdo Piqui, outro Valdo Construtor, mas ele Melhor de estabeleceu, Goiás. é o melhor de Goiás, né? O Piqui. Então, assim, é uma família de origem simples, uma família humilde. A minha avó, ela morou muito tempo ali na região do Boas Tardes, aqui na zona rural de Posse, entre Boas Tardes ali, próximo à Marmelada. E meu pai sempre trabalhou. Conheceu minha mãe, piauiense, de Campo Maior, e encontrou com meu pai lá no DF, né? Meu pai mudou para trabalhar no Distrito Federal, foi trabalhar muito novo e conheceu minha mãe lá. E lá os 3 irmãos mais velhos nasceram, lá em Brasília. E quando ele retornou para Posse, junto com a minha mãe, e aí os 3 irmãos mais novos nasceram aqui, inclusive eu. Sou possense nato, do pé rachado mesmo, goiano pé rachado e possense. Então, assim, meu pai sempre criou a gente no trabalho, na dedicação e procurando orientar a gente nos estudos. Eu lembro muito bem, eu estava conversando com minha esposa, a Cíntia, que... vou voltar um pouquinho, porque eu esqueci de falar. Sou casado, né? Pai de 2 filhas, casado com a Cíntia. Essa foto vai passar. Vai passar? Então beleza, eu adiantei um pouco lá. Voltando lá, meu pai criou a gente sempre trabalhando. Desde pequeno, minha mãe comprava muito doce, balas e tal, colocava a gente para vender, eu e meu irmão, o Luiz. Aquela foto é quem, Márcio? Aquela foto ali é no meu noivado com a Cíntia, tá? Ali minha mãe, ali a minha sobrinha, a Pamela, tá eu e meu pai. E ali do lado, se você perceber, tá eu e meu irmão, ali é a minha primeira comunhão, lá na Igreja Santana. Eu tinha 10 anos de idade, nessa época, foi em 92, minha primeira comunhão, eu e meu irmão Luiz. Então a gente vendia, né, balas, vendia doces na rua. Aí um dia eu brinquei com minha mãe, falei, mãe, isso não dá dinheiro não. Ela falou, não, então você vai vender manga. Rapaz, foi pior a coisa. Foi pior que a... Foi pior, falei, que a mãe, bala. naquela época, o Rafael, todo mundo tinha manga aqui em Posse, nos quintais e tal. Até hoje, né? Até hoje, mas hoje muito menos, viu, Toquinho? Hoje, não sei porquê, e talvez pela questão cultural, o pessoal tinha muita manga, disse que menino não passa fome na época das mangas. E aí ela começou, falou, não, mas vai vender manga e tal, vai com seu irmão. A gente ia realmente, voltava praticamente com um carrinho cheio de manga, porque lá não tinha público, né? Porque todo mundo tinha essa fruta. Hoje não, hoje a manga, você vai no mercado, já é bem cara e tal. E eu falei, mãe, eu posso pedir um favor pra senhora? Deixa a gente vender picolé. Aí a gente foi naquela sorveteria Tropical, conversamos, eu esqueci o nome do senhor na época, e ele pegou e aceitou. Na época a gente já começava a aprender a fazer conta de matemática, ele dava 30% das vendas pra gente. E eu vendi picolé durante algum tempo, também vendi, tentei engraxar, sem engraxate, porque eu tinha um vizinho lá, ele não sei se ele está assistindo, o Valtemir. O Valtemir é cunhado do Pio, ex-vereador. E eles engraxavam e pegavam, naquela época, nós que de família humilde, o X-tudo era muito caro. E era uma delícia, entendeu? E aí eu com aquele X assim, na verdade com desejo, não é inveja, desejo. Falei, cara, mas o que eu faço vendendo picolé não dá pra comprar um X. Do Zé Augusto, que foi prefeito do Guarani, ele tinha um Speed Lanches. Eu falei, cara, mas aí é demais. Olha aí a foto, ó, do meu casamento com a minha esposa. Um menino casando? Hein? Não, menino de 25 anos. 2 criancinhas casando. Eu tinha 25 anos. Já estamos juntos, casados. Eu não tô ruim de conta agora, viu, amor? 16. Você lembra aí de quando chegar lá, né? Não, juntos 18, mas casados 16. Tá bem no meio ali, né? Então, assim, a infância da gente, apesar de ser uma infância, às vezes, de trabalho, mas a gente sempre teve tempo também para brincar, para estar ali com os colegas. Não tinha celular naquela época. Não tinha época. Celular, cara, esse negócio de ter celular hoje é complicado. Então, assim, e essa aí, isso aí foi uma viagem que eu fiz com a família ali, já são minhas 2 filhas. A Lívia, que está no meio da foto, entre eu e a mãe dela, a Cíntia, e a do lado da mãe é a Laura. Então é a Lívia e a Laura. E qual dessas aí tem a raiz política? Cara, eu acredito que sejam as duas. As duas? Mas a Lívia, eu acho que ela é um pouco mais, ela é parecida comigo de ser muito questionador, né? De ser ela é muito focada também nos estudos. A Laura é mais lerda, né? Então, assim, é bacana. Pode soltar Filhos é muito bom, né? Não, Filhos aí foi uma viagem muito bacana.
Essa viagem foi uma das inesquecíveis que fizemos. Aí viajar com a família... Não, tá louco. E essas meninas agora estão me cobrando viagem. Agora eu falei, não, agora não, minha filha. Elas estão lá assistindo? Eu acredito que sim, tá bom. Então, assim, o que eu falo, a gente tem uma Aproveita e manda um beijão para elas aí, ué. Um beijão, Lívia, um beijão, Laura. Pessoal, a gente tem raiz aqui, sabe? A gente gosta mesmo dessa cidade. E é o que eu estava falando, a minha infância foi uma infância, apesar de não ter tantos recursos financeiros ali para conseguir as coisas, mas trabalhando a gente gostava de ir ali no fliperama ou comprar um X, igual eu falei. E meu pai sempre ensinou isso. E aí depois veio a adolescência, né, veio a fase de estudos. Lembro da minha primeira professora, a Mônica, esposa do ex-vereador Wando, presidente da Câmara, ela foi minha primeira professora. Estudei lá no Colégio Estadual Dr. João Teixeira Júnior, que é em frente ali à antiga Telebrasília, próxima à igreja. Estudei também no Dom Prudêncio e depois no Argemiro. Então, assim, a gente vem de escola pública também e tem aquele entrosamento. Tem vários colegas hoje que estão nos assistindo, torcendo pela nossa pré-campanha, pela nossa campanha. E isso me dá assim, uma segurança que a gente está no caminho certo, pela essa proximidade realmente com o povo. Essa proximidade com as pessoas mais simples, com as pessoas humildes e também com os trabalhadores em geral. Então é uma infância que eu me recordo muito bem ali na Igreja do Divino. Eu sou um devoto do Divino porque a nossa casa, eu falo nossa porque a gente nunca deixa de citar a casa dos pais como nossa. Sim. Nossa casa é numa chácara próximo à ladeira de Irani. E assim, a gente sempre brincou por ali, brincou lá atrás da igrejinha ali do Divino. E minha mãe muito católica, meu pai católicos fervorosos, sempre levava a gente na missa, tanto lá quanto na Santana. E daí a gente criou essa devoção, né, em louvor ao Divino Espírito Santo, tanto que nós somos devotos, já fui folião, enfim. Então é um pouco da nossa história aí, da nossa infância, da nossa família, né, de quem eu sou. Eu sou, como eu falei, sou casado com a Cíntia, sou formado em administração pública, sou também técnico em segurança, técnico em transações imobiliárias e também técnico em segurança pública e privada. Gestor, né? Eu tenho gestão em segurança pública e privada. Ô Márcio, mas a gente conversando, aí dá pra ver assim, essa paixão mesmo que você tem pela cidade e essa conexão também. E a paixão pela política, nasceu onde? Foi o seu pai, veio da mãe, alguém da família? Ô Toquinho, é engraçado, você fazendo essa pergunta me recordou o ano de 96. 96 não, 98. A gente estudava, e aí teve onde que realmente eu me interessei por política, foi na primeira eleição do Marconi Perillo. A gente estudava, saímos do colégio, tinha um comício, não sei se você lembra na época, que o Marconi anunciou que ia vir aqui Jean Giovanni. Aí todo mundo já quis sair da escola rapidão e falou, não, vamos lá assistir o show. E por incrível que pareça, talvez pela dificuldade financeira na época da campanha do Marconi, quem veio foi o Nércio da Capitinga e a banda Ciclone. Rapaz, mas foi um show, foi um estouro, e ali eu vi e aquela avenida lotada ali do Banco do Brasil, ali no antigo supermercado Saraiva, onde tem uma lotérica ali, próximo, dali até o Banco do Brasil lotado de gente. Tanto a forma de comunicar do Nércio da Capitinga da época, que cativou, quanto a própria banda Ciclone e os discursos ali. Então ali nasceu o meu interesse, entendeu? Minha paixão pela política, de estar participando dos debates. Na escola eu já fui representante de sala. Na UEG, mais adiante, eu também agora, nos anos 2000, eu fui também da diretoria, né, do diretório acadêmico. Então a gente sempre esteve envolvido nas questões sociais, na luta por uma educação melhor, por uma saúde melhor. E foi nessa data, 98, eu tinha 16 anos, que veio realmente esse interesse em participar, em conhecer, em estar inteirado sobre política, né? Eu já ia perguntar se houve convites? Não, foi legal. De forma espontânea. Realmente essa paixão, porque assim, quando há um convite, igual você falou, há também, desperta o interesse. Mas da minha forma, foi o meu interesse em buscar conhecer sobre o processo político e também como que é a formação de partidos,
porque tem que ter partido para ser candidato, como que se desenvolve um plano de trabalho, programa de governo, e aí sim eu fui começando a me interessar pelos temas, pela organização da cidade, que a política vocês conhecem, né? É o que? Nada mais é do que a organização de cidades, através das políticas públicas. Então, esse foi meu interesse maior pela política, de conhecer, de estudar. Eu gosto muito de história, eu sempre acho que a Lívia me puxou nisso também. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de história do mundo, história do Brasil, enfim. E eu via, estudando história, eu via gestores, eu lia sobre gestores que mudaram a história, tanto do mundo quanto também do Brasil e local. Então, assim, esse interesse histórico, pela história e pela política, que despertou em mim esse sentimento mesmo de estar na vida pública, de participar do processo eleitoral. O legal, né, Rafael, que você estudou administração pública também, né? Pública. E eu costumo dizer assim, todo político, ele tem a gente costuma falar bandeira, mas eu prefiro falar um projeto político. Tem uns que gostam da educação, mas são mais próximos da educação, outros são mais próximos do esporte, outros são mais próximos do social. E eu queria saber assim, a gente estava conversando aqui um pouco, você conseguiu falar, mas eu queria que você falasse pro pessoal de casa. O Márcio Passos, qual é o projeto político do Márcio Passos? O que é que eu olho no Márcio e falo assim, poxa, esse cara me representa, eu quero votar num cara que me representa. Então, qual é o projeto político hoje do Márcio Passos? Bem, Toquinho, a sua pergunta é excelente. O meu principal projeto político hoje para a posse, para mim, uma realização pessoal, é na área da saúde. Eu vejo uma dificuldade enorme, eu que atendo várias pessoas e procuro, mesmo não estando no poder, não ocupando um cargo eletivo, um cargo público, eu quero realmente fazer a diferença na saúde. Esses dias eu recebi uma ligação, eram 2 da manhã. Uma pessoa estava internada no hospital e uma amiga dessa pessoa me ligou pedindo, pelo amor de Deus, para tentar interferir, ajudar de alguma forma a questão da regulação da vaga. E eu vejo hoje, tem mais de 1.000 pessoas esperando por uma cirurgia eletiva em Posse. Não só em Posse, todas as cidades, mas como eu estou me propondo a ser prefeito em Posse, a apresentar um projeto à sociedade, eu estou falando de Posse. Então, Posse, mais de 1.000 pessoas. É cirurgia, precisando de cirurgia de esterectomia, que é retirada de útero, né? É cirurgia de pedra na vesícula, eu não sei o que acontece, tem que ter um estudo por que tantas pessoas desenvolvem essa pedra na vesícula, é cirurgia de hérnia, cirurgias ortopédicas, e isso vai fazendo com que o hospital fique superlotado. As pessoas que acabam, às vezes, extrapolando, comendo alguma coisa a mais, elas acabam passando mal, estou falando em relação à pedra na vesícula, indo para o hospital. Então nós precisamos resolver, e tem como resolver. Eu tenho parceiros, eu tenho já um projeto em mente de fazer um grande mutirão para resolver esse problema de cirurgia eletiva em Posse. Pode ter certeza, essa é a minha principal bandeira. É lógico, sem esquecer também, como eu estudei administração pública, sei de contratos públicos, sei da situação de infraestrutura, que nós podemos também avançar muito em pavimentação asfáltica, nós podemos avançar muito também em esporte e lazer. Teve um dia, o rapaz chegou e me disse, mas o que você pensa para o som automotivo? Porque assim, muita gente acha, muita gente não gosta, outros não gostam. Falei, não, mas nós temos que olhar para esse público também, esses jovens que querem ouvir seu som ali, deixar um local específico para que ele não perturbe o sossego de quem não goste, mas ao mesmo tempo ele possa ter diversão. Então eu estou conversando com essa turma, os desportistas, o futebol. O futebol é minha paixão. Inclusive sábado, já vou aproveitar a deixa, sábado eu estou lá no Ginásio Esporte, campeonato municipal, no time de veteranos, acima de 40, a gente vai jogar lá. Um abraço para a galera do Ajax que está nos assistindo aí. Então assim, eu amo futebol. Eu acho que os espaços públicos que temos em Posse, as praças, têm que ser aproveitadas. Botar o pessoal para praticar vôlei, fazer campeonatos de vôlei nos setores, depois fazer uma final em um setor específico. Poder também fazer campeonatos, apoiar o esporte amador, apoiar as escolinhas de futebol, para tirar esses meninos, igual você falou, do celular. Na minha época, a gente era mais, desculpa a expressão, era mais sadio. Você ficava ali, você praticava, suava. Eu lembro que eu jogando bola no Dom Prudêncio depois da aula, meio-dia, minha mãe passava lá, vai embora, aquele sol quente. Então a gente
praticamente, não vou dizer que não adoecia, mas era pouco. Mas o foco mesmo é a saúde, sem esquecer de todas as outras áreas. Pavimentação asfáltica também, cuidar dos setores, zona rural. Zona rural também é muito importante. Eu vejo a zona rural de Poços muito abandonada, viu? Por vários governos em si. Mas o foco, como você falou, saúde. Isso em primeiro lugar. Antes de prosseguir, a gente até atropelou aqui o protocolo. Ainda temos 2 vídeos para passar. E aí você fica à vontade, pode ir comentando, Márcio. Pode soltar aí, Will. Amigos. Pronto. Márcio, pode ir comentando. Aí é uma das minhas atribuições profissionais. Eu acabei de falar para vocês que eu sou técnico em transações imobiliárias e registrado no Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Então eu tenho o CRES, tenho uma empresa chamada MPA, Consultoria Imobiliária, na qual a gente faz financiamentos pelo Minha Casa Minha Vida, financiamentos da Caixa e outros bancos. Então aí eu estava ali com clientes na agência da Caixa Econômica em Formosa, assinando contratos, né, de aquisição de casa própria. Então ali eu vou falar porque não tem problema, eles autorizaram. Ali é o John e a esposa, né, que conquistaram a tão sonhada casa própria através da nossa interferência, da nossa assessoria, da MPA Imobiliária. Acho que tem mais uma outra. Olha lá, aquela lá. Não. Esse aqui tem um delay, pode acompanhar ali. Sim, aquela eu acho que já é de atividade política. Tem uma outra que eu quero dizer também. Vai passar. Não, pode ir falando de tudo ao mesmo tempo? Não, então beleza. Isso aí foram reuniões da minha casa, né? Que a gente reuniu o pessoal, que a gente tem um grupo político. Eu não sou candidato de mim mesmo, sim de um segmento político que busca o melhor para a nossa cidade. E aí foi algumas reuniões que fizemos com pessoas, companheiros. Também fizemos reuniões com pré-candidatos, né, a deputado ali, se eu não me engano, aquela ali, que eu estava um delayzinho, essa aí, foi para o deputado federal José Nelto e o doutor Gustavo Gomitz, que foi meu candidato a deputado estadual em 2022. Então a gente, graças a Deus, tem uma aceitação boa, reúne pessoas, levo para minha casa, dialogo. Então minha casa sempre estará de portas abertas para o povo. Márcio, a gente pode dizer que você senta a uma mesa assim e conversa tanto com um ou com o outro, ou você realmente se sente mais à vontade com pessoas que pensam igual a você? Não, eu sou do debate, eu sou da democracia. Eu sento com diferentes, eu sento com pessoas que pensam diferente de mim e sento com pessoas que também pensam parecido comigo. Agora, o que eu procuro é um diálogo propositivo. Eu não entro em debate para falar da vida pessoal de ninguém. No debate, seja tanto da parte minha como cidadão, em coisas não relacionadas à política, eu tento ser sempre moderado. E na política também da mesma forma. Eu sento, converso, dialogo com o jovem, eu já fui jovem também, estou falando do jovem ali de 16, 18, 20 anos. Eu converso, eu entendo ele. Eu converso com também pessoas de segmentos distintos. Eu posso afirmar para você, eu não tenho um inimigo político em Poços. Porque eu sempre construí minha trajetória pautada o quê? Nos ideais de melhoria para a cidade. Depois até passou uma foto ali que eu queria comentar, e se puder voltar ela, exatamente sobre isso. Por exemplo, o Toquinho sabe, o Toquinho aqui, ele é uma pessoa muito vivida, Rafael, na política. Olha lá, essa foto ali, em 2018, eu fiz uma peregrinação por várias cidades do Nordeste goiano. Toquinho até esteve, se eu não me engano, comigo na Câmara do Guarani, ele era vice-prefeito na época, pode aqui afirmar. Ali é uma luta, eu fui até o senador Ronaldo Caiado na época, e falei, senador, nós precisamos uma das bandeiras minhas também é educação. Nessa época eu fui muito mais enfático. Falei, uma das nossas bandeiras principais é a educação. Eu acho que Poços merece um campus da UFG. Ele olhou assim e falou para mim, Márcio, mas isso não pode ser um desejo só seu, tem que ser um desejo da sociedade. Aí eu falei, então peraí, governador, na época senador, peraí, senador, então tá bom.
comecei a percorrer, criei uma página, até a UEG andou me notificando, a UFG, desculpa, andou me notificando falando que eu estava usando a logo dela, que não podia, aí eu mudei e tal. A gente começou um trabalho, um projeto do meu próprio bolso, indo nas câmaras de vereadores, indo nas prefeituras, colhendo assinatura de vereadores, falando da importância de um campus da UFG para a região. Tem as fotos e está no meu Instagram. Quem quiser acompanhar e quiser provar a veracidade do que eu estou falando, pode ir lá. Fui Câmara do Guarani, Iaciara, Posse, Nova Roma, São Domingos, Divinópolis, Monte Alegre e aqui para Alvorada, Simongolândia, Buritinópolis, Mambaí, Damianópolis e Sítio. Foram essas cidades que eu percorri. Peguei a assinatura de todos os vereadores, todos os prefeitos, e aí eu encaminhei, na época, o senador. Falei, tá aqui, senador, é um desejo da sociedade representada pelos políticos. E ele ficou encantado, tem até um vídeo, pegou e mandou um ofício para o ex-ministro Mendonça Filho. Eu tenho o retorno do ministro, o senador mandou para mim, falando que estaria fazendo um estudo de viabilidade. Mas enfim, aí acabou que ele foi eleito governador e aí perdeu-se o foco. Mas talvez. Mas eu plantei para trazer o IF também para cá. O IF, sim, o IF. Na verdade, o IF veio anteriormente. Foi antes. Mas eu queria complementar, porque era um sonho ter por que não ter uma faculdade de medicina aqui em Poços, para atender toda a região do oeste da Bahia, daqui do Nordeste goiano. Então era um sonho, era direito, era cursos que às vezes nossos jovens que não têm condições aqui na cidade, eles tentam fazer faculdade fora, e isso é um custo grande. E nem todos conseguem bolsa pelo Enem. Às vezes não conseguem nota no Enem suficiente para conseguir um ProUni, enfim. Então, essa é uma luta antiga minha, né, pela educação. Mas vamos prosseguir aí pelas perguntas. Pode dar play aí no último vídeo, depois a gente fica mais solto para conversar mais. Não, tranquilo. Vou comentar essa foto aí. Isso aí foi uma foto lá no Povoado Prata. A gente também apoia a agricultura familiar, o homem do campo. E foi em 2018 também, eu reuni com o pessoal da Associação dos Pequenos Produtores da Prata. Essa associação, na época, não sei se ainda está ativa, mas na época era o César Pereira o presidente e o Gé Barreto. O Gé Barreto também o marido da Kita, era secretário da associação, olha lá. E daí, eles estavam em busca de áreas. Eu falei, olha, eu sou contra a invasão de terra. Eu acho que tem que ter uma organização, e vocês deram o primeiro passo. Eles queriam que viesse um perito do INCRA, essa era a luta deles, para ver algumas áreas improdutivas que os fazendeiros quisessem vender para a reforma agrária. E foi uma luta minha, estive no gabinete do Pedro Chaves, que era deputado da época, deputado federal, e convidei ele para participar de uma reunião com essa associação. Pedro Chaves, de pronto, muito amigo meu, veio, né, e participou dessa reunião lá no Povoado Prata. Dessa reunião, nós conseguimos, além do perito do INCRA vir para fazer eu acho que é perito o nome correto, mas veio um fiscal, vamos dizer assim, para fazer a avaliação da terra, é um perito mesmo, para fazer a avaliação da terra, que era no município de Iaciara, essa terra que eles queriam. Veio também conseguir um trator. Mas o trator, o Toquinho sabe, já foi vice-prefeito, e também você, Rafael, o trator só pode vir via município. E aí, o que eu propus para a associação? Faça um comodato com o município, porque o trator é uma luta nossa, uma luta de vocês. Então converse com o prefeito na época, era o Wilton Barbosa, e veio um trator, licitou, foi o New Holland, agora eu não sei a potência, mas enfim, o trator veio. Só que a associação não fez o comodato, deixou, porque o prefeito à época falou que não precisava, e deixou a critério, falou, não, nós vamos atender a aração de terra, enfim. E aí foi, mas essa é uma luta nossa. Então, dentro dessa associação, dessas reuniões, nós conseguimos trazer um trator para a associação, né? Então, é algum pouco da nossa luta, que não é de hoje, por uma cidade, por uma zona rural, melhor. Certo. Will, pode soltar. Isso aí meu diploma aí, pá. Administração pública. Isso.
o FCAT. O senhor já falou, né? Sim. Informação. Tem o último que é político. Isso aí essa parte política eu quero frisar porque é importante a gente que pleiteia o cargo de prefeito termos apoio extra, né? Apoio fora do município. Apoio tanto a nível de estado quanto a nível federal, porque o deputado federal Zé Nelto é um grande parceiro. Sem ter cargo público, ali é o senador Vanderlan, tá? Eu e minha esposa. Pode dar uma pausa aí para ele encerrar ali. Sobre o deputado Zé Nelto, então ele é um grande parceiro. Nós conseguimos, através dele, trazermos quase 3 milhões de reais para a posse. Olha, sem ser deputado estadual, sem ser deputado federal, sem ser vereador, a gente lutou e graças a Deus, e eu posso provar para vocês, nós temos aí um caminhão prancha, emenda do deputado federal Zé Nelto, a pedido nosso. Na época, na verdade, a emenda era para um caminhão basculante, 500 mil reais, e quando a gente estava entregando o trator para o prefeito Helder, à época, ele pediu para mudar o objeto, porque ele estava pagando 31 mil e poucos reais de aluguel no caminhão prancha, e o deputado, não, ok, você define lá o Márcio e tal, eu falei, não, beleza. E aí a gente conseguiu, trouxendo um caminhão prancha, um trator, um caminhão pipa e também dinheiro para a saúde, quase 3 milhões de reais, sem ser deputado estadual, sem ser prefeito, graças a Deus, com o nosso empenho e com o prestígio que nós temos junto ao deputado federal José Nelto, que é um grande parceiro e está nos apoiando. E também ali é o senador Vanderlan, que é o presidente do nosso partido, senador da República, também já trouxe muitas emendas aqui para a posse. A última que eu me lembro, que eu me recordo, é uma Patrol zerada. Então são pessoas que ajudam o município, estão junto nesse projeto com o Márcio Passos por uma posse melhor. Ali está a prova, né? Eu entregando para o prefeito Helder a chave do caminhão pipa. O Zé Nelto pediu para mim ir até Anápolis e entregar para ele a chave do caminhão pipa. Olha, eu sou oposição, fui oposição no caso, porque houve essa situação de cassação, mas eu fui oposição ao prefeito. Nem por isso eu fui oposição à cidade. Vocês podem ter certeza, não sou oposição à cidade jamais, porque eu amo isso aqui. Agora, isso é uma prova que eu queria mostrar para vocês, que a gente leva a política com seriedade, Rafael. Não é porque o prefeito ganhou que eu vou virar contra se eu posso ajudar. Se Deus quiser, uma hora vai chegar a minha vez de poder contribuir ainda mais. Mas nesse momento, eu senti que muita falta de água na zona rural, escassez. O ideal não é carro-pipa mais. O ideal é implementar projetos, gastar dinheiro com projetos grandes, que nós temos a Funasa, nós temos outros órgãos, temos emendas para levar. Aqui nós temos vários ribeirões, pequenos rios, que a gente pode captar água e levar para o município. Então tem que ser projetos estruturantes para acabar com o problema de água na zona rural. O caminhão-pipa é um símbolo daquela política de todo ano eu estou indo aí te ajudar, Todo ano lembra de mim. Isso. Não criticando assim, de uma maneira geral, porque a gente vê isso em muitos lugares, né? O que você aponta, no caso, é uma solução definitiva. Sim, não solução paliativa. definitiva. Nós temos a questão na Marmelada, por exemplo, que a gente tem como resolver. Está próximo ali o Rio Água Quente, já tem uma pequena captação, tem que ser ampliada, melhorada e estendida para o Cachimbo, também para o Periquito, para o Poço, enfim. Tem condições de você fazer obras estruturantes para resolver de vez. Num momento, infelizmente, era o que tinha, não tinha um projeto e não tem ainda um projeto definitivo para a questão da água, mas tem o caminhão-pipa e é o que a gente pôde ajudar. Márcio, você tocou no assunto e logo depois você já me interrompe, mas você tocou no assunto que foi você que falou. Olha, minha posição é essa, não é porque se hoje eu sou oposição que eu vou atrapalhar a minha sociedade. Mas de fato não é o que vemos isso. Eu estou em posse há mais de 10 anos e o que eu vejo é, se eu não estou à frente da executivo ou enfim, eu vou atrapalhar. A gente já viu muito isso. Mas da minha pessoa? Não! Ah, tá, assim, não, é só porque a gente está no contexto. Me perdoa. Como você tocou nesse assunto, você deixa bem claro, essa é uma prova de que eu não faço parte disso. Sim. E é legal a gente pontuar isso, porque o adversário político não é para ser inimigo. Não. No momento ali da eleição,
cada um tem suas visões, cada um estamos disputando os votos, mas logo se passou isso, esse tumulto, tem que prevalecer realmente o bem social, né? Então foi o que você apontou aí, olha, eu sou oposição sim, mas estou entregando aqui um benefício para a sociedade, isso é legal. Isso são exemplos que a gente tem que pontuar. E assim, quando eu falo que eu agradeço por essa parte e essa colocação sua, Rafael, mas quando eu falo que eu sou oposição, pessoal, é oposição, aquela oposição vigilante, para poder, por exemplo, tem uns 2 ou 3 vídeos meus na internet aí, nas redes sociais, no Instagram, eu falando, apontando erros em determinadas licitações. Mas não é querendo aparecer ou querendo denegrir mais do gestor, é mostrando, porque às vezes você faz um contato e as pessoas ignoram, achando que pelo fato de ser oposição, então eu quis mostrar dentro da lei, porque eu tenho informação para isso, não, igual eu te falei, não quero ser melhor que ninguém, eu quero ajudar. E aí cancelaram a licitação, por quê? Porque a gente tinha razão e graças a Deus eu fiz e faço as coisas sem nada no coração, sem querer prejudicar, por maldade. Quando eu fiz, por exemplo, a situação do banco de sangue, por exemplo, que não sei se ainda está, mas estava na época, porque eu colhi informação, fui atrás, o banco de sangue nosso, o convênio com o Formosa estava suspenso por questões burocráticas. Então é uma coisa que não dá para admitir. Uma coisa é, às vezes, você não ter as condições, não ter gente, não ter material humano e tal. Outras coisas é questões burocráticas. Então eu alertei, me disseram, recebi uma mensagem da época do pessoal que iriam resolver, porque são vidas, você está mexendo com vidas. A questão, por exemplo, a licitação errada dos serviços funerários. Estavam colocando, por exemplo, coisas, editais, por exemplo, de Santa Catarina, referindo ao estado de Santa Catarina, a placa do Detran lá é de Santa Catarina. Então, eu detectei pequenos erros que no final poderiam macular a licitação, até que eu acho, por exemplo, é a minha visão. Eu eleito, eu quero que os vereadores sejam independentes, podem ser os que forem eleitos no meu partido comigo, mas que tenham autoridade moral para me cobrar. Aí me cobram, olha, a licitação está errada. Porque a boa fiscalização impede com que a gente depois possa sair com problema, Toquinho. Porque o ruim do gestor é achar que está tudo bem. Sempre tem que ter alguém alertando que precisa melhorar mais, mesmo que esteja bom. Então, essa é a minha função, foi a minha função naquele momento. Nada pessoal, até porque todos, igual eu acabei de falar, não tem problema com ninguém pessoal. Márcio, eu vou só te interromper, que a gente está já com tempo, né? Eu nem falei para passar mais vídeo. E a gente tem umas conversas aqui até... E tem uns assuntos até mais fortes. Mas quando eu estava falando de água, aí eu me lembrei de uma conversa nossa aqui no início, né? Do início lá dos primeiros programas, a gente falando sobre a quantidade de água, o volume de água que passaria por baixo da ponte. E está passando. Está uma enxurrada debaixo da ponte. Então, eleição é assim. Sim. Acho que todo mundo dentro já está preparado para isso, tem a gestão de crise, você sabe que isso vai acontecer. Quem não tem um planejamento ideal, às vezes paga um preço mais caro, né? Então, a enxurrada está passando debaixo da ponte. E como você está observando tudo isso aí que está acontecendo? Dessa chuva aí. Como é que está Márcio aí no meio dessa enxurrada toda? Vocês querem falar especificamente do último ou dos últimos acontecimentos? Do geral, pode ser. Então tá, vamos lá. Eu quero ser bem franco e eu quero que Deus ilumine minha palavra para mim poder explicar o que eu penso, sem também deixar que ninguém fique, às vezes, chateado. Mas eu vou falar o que eu penso e o que eu sinto que a sociedade de Poços está falando, está pensando. Aconteceu o processo, todos sabem, a notícia é o que está rolando e é o bastidor, o assunto da cidade, a cassação do prefeito. Bem, eu fiz, 1 ou 2 semanas atrás, uma enquete nas minhas redes sociais, perguntando o que a população achava sobre isso. E quase 70% disseram não. Para minha surpresa, não quer dizer que 70% apoia o prefeito. Não. O cidadão, ele não entende uma interrupção abrupta, uma interrupção do mandato do prefeito, faltando 3 meses para as eleições.
Isso não entra na cabeça de ninguém. Não estou aqui fazendo juízo de valor se ele está certo, se ele está errado, não. Até porque eu não sou advogado dele, ele teve uma banca muito boa. Mas o que, pasmem, vocês talvez não sabem, mas 9, ou se não me engano, 8 ou 9 desses vereadores que votaram a favor da cassação do prefeito estavam com ele, tem fotos com ele, você entendeu? Em obras, em lançamento de obras. Aí, do nada, no último ano, faltando 3 meses, eles viram e acham lá a questão das emendas impositivas para caçar o prefeito. O prefeito, pelo que a gente ouve falar, o prefeito falava que dava tudo para esses vereadores. Esse tudo eu não sei o que quer dizer. Os vereadores, por outro lado, estavam lá com ele, estavam tudo bem. Depois saíram falando que ele não tem palavra. Se você fosse vereador hoje, você votaria contra? Eu votaria contra. Votaria contra não por isenção do prefeito em si, mas pelo tempo. Márcio, queria e quero, se ele voltar a desafiar, no bom sentido da palavra, o Helder é nas urnas. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de enfrentar o ex-prefeito, enfim, nas urnas, porque eu acho que ali eu vou poder mostrar meu projeto e colocar o que ele deixou de fazer. E se a sociedade assim entender que eu tenho razão, ela vai me acompanhar. Se não, acompanharia ele. Então, enfim. Agora, você pega o vice-prefeito que assumiu agora, que eu não tenho nada contra o Osmar Júnior, até amigo meu. O vice-prefeito não falou em 1 minuto nem 1 minuto ele falou que era oposição ao prefeito, você não viu ele. Eu vi no início da gestão ele despachando junto com o prefeito no gabinete. E o que mais causa estranheza na sociedade é que o vice-prefeito, com, acho que se não me engano, 11 desses vereadores que caçaram o prefeito, declararam apoio ao pré-candidato Paulo. Mas e aí? Que coisa estranha, faltando 3 meses... O vice-prefeito que declara apoio já um candidato, assume a prefeitura, num julgamento que, igual eu falei, eu não conheço o processo. Mas isso é de causar estranheza. Quem perde é a sociedade. Aí é onde a classe política acaba indo para a vala comum, para a vala realmente do lamaçal. Eu estou aqui dizendo à sociedade de posse, eu estou fora disso. Eu estou fora, eu me proponho a ser uma alternativa a isso. Porque eu não tenho, igual eu falei para vocês, inimigos, mas eu tenho posicionamentos. E eu sou contra isso. Isso aí pode, no dia de amanhã, o prefeito voltar. E aí todos os atos que o atual prefeito, no caso o Osmar Júnior, fez, ele anula. Aí fica isso, essa confusão. Agora mesmo, 2 situações que causou estranheza, eu vi um vídeo do vice-prefeito falando, quando tomou posse, olha, eu não sei o que eu vou pegar. Uai, Juninho. Pelo amor de Deus, aí. Você não sabe o que você vai pegar, você era vice-prefeito, né? Tinha acesso, tem vereadores. Devia estudar o que você vai pegar antes, porque, assim, eu penso que, como que você vai assumir uma coisa? Eu estou me preparando, eu estou estudando números da prefeitura, eu estou olhando como está o cenário, eu estou vendo a situação dos servidores públicos para poder sentar com eles, fazer um plano para valorização. Agora, como você vai pegar uma coisa que você não sabe? Segundo, ele falou também, pela primeira vez na história, posse não vai ter oposição. Não caia nisso, Juninho. Da mesma forma que o Helder não tinha praticamente oposição, exceto, se eu não me engano, 3 vereadores para fazer justiça, que eu acho que aí os votos deles foram coerentes, que é o Roberto Dias, o Abílio e o Humberto, que sempre foram oposição. Se eu esqueci algum outro, me desculpe, mas que eu tenho conhecimento, eu nunca vi nenhum desses 3 em vídeos, em fotos, com o prefeito em inaugurações ou lançamento de obras, manifestando apoio. Então, assim, aí esses, tudo bem, não vou eximir, mas eles seguiram uma linha, eles seguiram um raciocínio, né? Agora, o que eu peço é que, já que aconteceu, que Juninho possa ter sabedoria para tocar e não deixar o cidadão, a mãe de família, aquela pessoa que realmente precisa da estrutura da prefeitura, principalmente na saúde, na assistência social, a ver navios. É isso que eu peço. Não, realmente eu vou acompanhar o que a maioria do povo pensa, que isso é uma jogada política, que vai favorecer um determinado candidato, que o vice-prefeito já declarou apoio e que a maioria desses vereadores já declararam apoio. Então, essa é a preocupação da sociedade. Deixa eu pôr um pouquinho de pimenta aqui. Mas... E pode pensar. Vou pôr um pouquinho de água, né? Mas você é administrador. Administrador do planejamento, né? Planejamento estratégico. Sim. A gente analisando a análise SWOT, a gente trabalha ali muito com problemas e oportunidades.
Fraquezas e forças. Fraquezas, forças, mas a gente vai trabalhar aqui com hoje o problemas e oportunidade. Levando em consideração tudo que aconteceu, isso que está acontecendo hoje. Aí o que o candidato tem como planejamento dele, dentro do seu planejamento, que você com certeza está fazendo, mas dentro do seu planejamento, onde você vê os problemas e onde você vê a oportunidade no que aconteceu recentemente agora na campanha de posse. Mas, só implementando, aproveitar o bonde aqui, é uma pergunta meio que parecida e eu não vou perder a oportunidade de fazer. Quem perde? E quem ganha? Mas pode focar na... Eu posso resumir num ditado popular, é muito famoso. Diz o ditado assim: em família que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Aí eu coloco mais um adjetivo, uma frase: família que falta pão, todo mundo briga, ninguém tem razão. E no caso da política, quem perde é o povão. Então o que acontece? Essa briga, essa dicotomia, essa dissonância entre as duas partes, só quem vai perder de fato é a sociedade, é o povo. Isso aí vocês não tenham dúvida. Ninguém ganha. Primeiro, a credibilidade política vai lá embaixo. E aí é onde eu quero, agora respondendo a sua pergunta, onde eu quero me colocar? Eu quero me colocar e contrapor, de fato, com todas as minhas forças, com muita fé em Deus, contra essa situação que está acontecendo em Posse hoje. É por isso que eu estou dando a cara a tapa, colocando minha cara aqui ao vivo, para que todos possam saber que tem um pré-candidato, que tem uma posição, apesar de não ser favorável, ser oposição ao prefeito, e as práticas que ele deixou de fazer na gestão, eu não concordo com a eleição no tapetão. Eu acho que isso é mais um tapetão. Eu acho que na democracia eu não vi ninguém falar de corrupção nessa cassação. Eu vi falar de alguma situação administrativa. Mas que, vi nos jornais, viu Toquinho e Rafael, eu vi em 2 jornais que assim, supostamente as emendas não pagas 2021, 2 e 3. Agora você me fala, 2021, 2022, 2023, já podia ter entrado com esse processo então. Que aí talvez o trauma seria menor e talvez não teria essa situação de desconfiança por parte da população. O que está na boca do povo de Posse é o seguinte: o porquê que não caçou antes? Tiveram uma CPI anterior, viu, Toquinho? E não fizeram. Então o que eu vejo as dificuldades, por exemplo, dentro do planejamento de campanha, é porque uniu 11 vereadores, com mais um pré-candidato que foi deputado, um pré-candidato a prefeito, e mais o prefeito atual, que é o vice que assumiu. Isso é uma dificuldade, uma estrutura de máquina, né? Mas eu vejo, por um outro lado, um sentimento na sociedade contra tudo isso. Por quê? Porque a sociedade percebe que eu sou, por exemplo, eu sou do jogo político, das 4 linhas. Eu não faço jogada política. Então, assim, eu vejo uma esperança, uma oportunidade, dentro do que você falou, muito grande, de chegar e, se Deus abençoando, levar minha mensagem ao eleitor para mostrar que a gente tem um planejamento, a gente tem projeto, a gente não compactua com essa situação. Você tem uma pergunta? Eu tenho uma outra aqui. Já viu um corte aqui, aqueles de bombar. Mas olha só, campanha a gente faz em grupo. Grupo a gente tem que ouvir cada um tem uma opinião, cada um tem uma visão, cada um tem um comportamento, né? E isso não tem como fugir. Como hoje o seu grupo, na possibilidade, é claro, do Helder não poder sair candidato, como que o seu grupo hoje vê Helder dentro dele? Olha, já conversou isso com o grupo? Não chegamos a conversar, até porque reunir, nós não chegamos a reunir, às vezes uma conversa com um ou com outro, mas nada de uma reunião sobre isso. Na verdade é o seguinte, Toquinho, nós não até pensávamos nem discutir isso, porque a gente estamos preparando, ou estávamos até então preparados para 5 candidaturas com a possibilidade de 3, porque a gente tem um bom diálogo hoje com tanto o Wilton da Hora quanto o Caio, que são pessoas boas também, estão no processo. Então a gente temos esse bom diálogo com eles. Então a gente pensou, iremos para as candidaturas com 5 candidatos ou com 3 candidatos. E o Helder estaria no planejamento como candidato.
Então vocês ainda não pensaram? Não, ainda não pensamos nessa situação. Mas o grupo, você conhecendo o grupo, assim, tem rejeição do Helder dentro do grupo? Como você me perguntou, eu sou candidato de um segmento político, de 2 partidos, o PSD, o PSDB, inclusive quero mandar um abraço a todos os nossos pré-candidatos a vereador e vereadora do PSD que estão nos assistindo, também os do PSDB e também a direção do PSB, que é outro partido que integra essa composição política. Mas não discutimos essa tese, essa hipótese, enfim. Com a pessoa do Helder, não temos problema nenhum, como também não temos problema com nenhum dos atores políticos atuais. Isso é uma situação que eu estou colocando aqui para a sociedade de cunho simplesmente político-eleitoral, nada pessoal. Mas olha, tem um vídeo seu na rede social onde você encontra com o Dr. Eltinho, Zé Eliton e Luquinha. Né? Boa pergunta. Então, como que você já... Ali quem vê o vídeo, pensa que tem algum fechamento ali, né? Qual é a preferência hoje? Luquinha e Dr. Helder com certeza não caminham juntos. Então tem que se optar por um. Como que você hoje estaria entre Dr. Helder e Luquinha? Olha, eu quero colocar bem clara essa situação. Foi uma excelente pergunta, Toquinho. Mas enfim, houve aquele vídeo, era uma situação de união à época, mas da nossa parte até hoje eu não sei nem responder isso para você, porque o Luquinha nunca me falou nada, que estaria aliando a outro grupo, enfim, eu nunca tive uma resposta assim, eu sentar com ele, igual sentamos lá, e falar assim, eu abandonei o barco. Não, nunca tive isso, você entendeu? Então assim, para mim, até então, eu não tenho nem resposta para dizer para você sobre essa situação. Porque eu estou esperando, eu devo conversar com o Luquinha nesse sentido. E aí, você abandonou aquela foto lá, aquele vídeo, tá? Realmente você está fora do projeto e tal. Só para o Helder, eu não tenho tido diálogo nenhum com o Helder. Você entendeu? Eu não tenho até então. Até porque não previa, né? Também não previa, porque a gente estaria numa situação de confronto de ideias na eleição. Ele com o projeto que ele ia tentar para a reeleição, eu com o nosso projeto de inovação, de renovação. Mas confesso que com o Helder eu não tenho nenhum tipo de, ainda não tive, eu não tenho nenhum tipo de situação de conversas. Agora, como que eu estou esperando, né? Um dia talvez ele me chame para conversar e falar, eu saí do grupo. Então, para finalizar, que já estourou aí, né? Já. Mas eu fiquei de fazer uma pergunta aqui. Eu posso só ilustrar uma coisa que a gente falou um tempo atrás sobre o jogo de damas? As mexidas nas pedras? Colunas. Hoje tem uma outra mexida. E parece que mexeu com a dama, né? Mexeu com a dama. Mexeu não foi com a pedra, como foi com a dama. Então, eu não vou criar resposta só, porque eu vou deixar pro Rafael fechar aqui. Mas eu queria deixar no ar essa pergunta. Como será essa mexida na dama? Como será agora a resposta do outro jogador? Como vai ser, qual a resposta da dama? Então, mas está fazendo valer aquela conversa que nós tivemos, que é um jogo de dama política até o momento das convenções, né? Nós acreditamos que se houver um final, vai ser depois das eleições. Não vai ser por agora. Mas a dama Márcio, para não passar batida a participação do pessoal, alguém perguntou sobre GCM, que eu acredito que seja Guarda Civil Metropolitana. Não, Guarda Civil Municipal. Guarda Civil Municipal, isso. Eu acredito que como se fosse uma pergunta e sugestão ao mesmo tempo. Se você quiser falar sobre isso, mas tem uma pergunta mais elaborada ainda. Quais são os seus maiores valores pessoais inegociáveis e como você usará esses valores no planejamento da sua campanha? Boa, excelente pergunta. Eu venho de uma linha de formação cristã. Pergunta do Elvis Souza Silva. Um abraço, Elvis. Muito obrigado aí por ter feito essa pergunta. Então, eu venho de uma formação pessoal, né, de formação cristã católica. Então, tem valores que realmente, foi uma excelente pergunta, não negocio. Eu não negocio, por exemplo, com pessoas que queiram práticas que vai de
encontro a retirada da vida, eu não negocio com pessoas, eu não negocio com bandido. A gente sabe e dá para identificar as pessoas que querem. Muitas das vezes, às vezes a gente não tem a visibilidade, porque a gente vem de família humilde, a gente não utiliza de subterfúgios, nem, graças a Deus, nossa ficha é bastante limpa nesse sentido, não tem nenhuma mácula. A gente não negocia, por exemplo, a gente sabe que tem no meio político pessoas envolvidas com coisas erradas. Tanto de roubo, pessoas que já foram presas, tem pessoas que já foram presas, estupradores enfim, e pessoas que não têm credibilidade querendo ser candidato a vereador aí. A sociedade tem que ficar atento a isso. A gente tem que tomar muito cuidado com essas pessoas. Então eu não negocio com esse tipo de gente. Por exemplo, pessoas que falam de todos da parte pessoal. Pessoas que vão direto no pessoal. Quer atingir a família, quer atingir a esposa, quer atingir filhos. E esse tipo de gente eu não negocio. Eu converso, eu sento com pessoas que têm um propósito de honradez, valores cristãos, valores que realmente vai resgatar uma tradição política em posse no sentido de respeito e também de desenvolvimento, de levar uma melhor qualidade de vida para a sociedade. Eu não negocio. Igual eu te falei, tem pré-candidatos que a gente sabe que não vão me ver sentado negociando, ou se me der o voto em mim, eu nem vou saber, porque eu não vou sentar com esse tipo de gente. Isso aí eu não negocio, você pode ter certeza disso. E eu agradeço muito, viu, Elvis, que foi uma pergunta de extrema importância, porque tem gente que para ganhar eleição falava que eu não misturo com a velha política, eu não misturo. Para mim, não existe nem velha e nem nova política. Existe a boa e a má política. Não existe. O negócio de velha política e nova política, isso é balela para tentar ludibriar e enganar o eleitor. Eu acho que o eleitor, com certeza, esse ano vai diferenciar. Chega desse negócio de nova política, velha política. Não, é a boa e a má política. É quem está no projeto para debater ideias. Vamos saber, nós temos questão de resolver a questão do lixão de posse urgente, nós temos que resolver a questão de pavimentação, questão de saúde, que é urgente, que eu falei gritante, nós temos lazer, cultura, nós temos tantas áreas para você poder debater e você vai se envolver, entendeu? Com debates pequenos, brigas pessoais. Tem grupos de WhatsApp aí que, Deus me livre, é um horror. Eu nem participo, porque as pessoas, em vez de debater propostas, elas vão no pessoal da pessoa, elas querem denegrir. E esse tipo de gente eu não compactuo, eu não faço acordo. A gente já estourou nosso tempo, inclusive foi intencional a gente... Só um minutinho, sobre a GCM, que é a Guarda Civil Municipal, a Guarda... isso mesmo. Civil Municipal. Acho que tem um limite de habitantes, para ela não pode... Tem todo um limite de habitantes, tem que preparar um estudo. Não é fora do planejamento, mas não é a prioridade número 1. Entendeu? Ela vai ser conversada, a gente vai trabalhar com os técnicos, com as pessoas, para ver a possibilidade. Mas não é a não comporta, não pode ser instalado. Isso. É questão de número de habitantes. Márcio, só para não deixar batido, que eu lembrei aqui, eu fiz um documentário sobre o lixão, e lixão é uma coisa que, você tocou no assunto aí, você mexeu na minha ferida. Lixão é uma coisa que foi 3 meses de dedicação, de entrevistas. No final nós fizemos um termo de compromisso, onde nós oferecemos para todos os candidatos a oportunidade de deixar ciente, estar sabendo ali dos problemas do lixão e das 12 medidas que nós levantamos juntamente com a UEG. Na época oferecemos, você foi um dos candidatos que assinou, então é uma forma da gente retribuir essa gentileza que você falou. Não, eu estou ciente dos problemas do lixão, estou ciente também das sugestões que a UEG levantou junto com a revista Digital VIP. Esse aqui seria um caminho saudável para a gente acabar com os problemas do lixão. E você foi uma das pessoas que assinou e abraçou a causa. Então é um agradecimento nosso e é interessante para vocês também. Só que estourou nosso tempo, por conta desses problemas, a gente realmente deu essa canja de poder falar mais. A situação política precisava também, né? Ser dito. O momento é bem... Mas fica aí, considerações finais. Fala aí para nossos amigos aí, o que você pensa. Aqui, nessa daqui. Pois bem, só tenho a agradecer primeiramente a Deus e depois a vocês, tanto você, Toquinho, quanto o Rafael e todos aqui da equipe, que proporcionaram que eu pudesse falar, porque muitos falam assim na política, alguns adversários, Márcio não tem dinheiro. E eu bati uma vez, fiz um vídeo falando o seguinte,
eu preciso ter projeto, preciso ter ideias, eu preciso levar essa mensagem para o eleitor. Que Deus, que o Espírito Santo ilumine minha mente, que toque no coração do eleitor, que a gente pode sim fazer uma campanha enxuta, mas uma campanha honesta e propositiva. Você não vai me ver falando que eu sou contra a velha política e daqui a pouco está com a suposta velha política. Você não vai me ver falando que pessoas que xingavam até a mãe unida, minha mãe, um exemplo, unida comigo, porque eu acho que a partir do momento que você falta com respeito com o ser humano, principalmente é o seguinte, questione o Márcio. Venha para cima, debata com o Márcio. Esqueça a família do Márcio, esqueça parente do Márcio e foque no Márcio. Agora, a partir do momento que as pessoas levam para o lado pessoal, levam para o lado que não é político, eu estou fora. Então, eu só tenho a agradecer. Peço realmente que vocês que não me acompanharam, vocês que terão a oportunidade de talvez pegar a gravação, olhar, venham me conhecer, vamos trocar uma ideia, venha trazer, igual eu estou fazendo, estou conversando com o cidadão, com a cidadã. Por exemplo, eu estive na feira domingo e conversei com várias pessoas na banca. Eu falei, o que vocês acham que precisa melhorar aqui? Eu sou o Márcio Passos, pré-candidato a prefeito. Eles falaram, Márcio, questão da organização. Enfim, aqui melhorou com a ampliação e tal, mas precisa realmente de organização. E eu propus para eles, além disso, voltar o ônibus da feira, né, que levava os feirantes, os produtores, e também instalar uma rede de Wi-Fi para nós, consumidores, e para eles, para poder, aqueles que têm a maquininha, o Pix, às vezes falha ali, o celular está sem sinal, eles poderem também, a gente pagar e eles poderem receber ali pela sua mercadoria. Também a situação rápida do lixão, que isso aí é um problema que tem que ser resolvido. Uma das minhas determinações ao secretário de meio ambiente que eu eleito vou nomear, é que em 6 meses ele apresente a área e o projeto de realmente um aterro sanitário fora da região aqui. Porque a gente sabe, eu falo aqui porque a gente está aqui em Santa Luzia, o estúdio, e aqui estamos próximo à vereda, da serra. A gente sabe que o vento vem só nesse sentido, né? Sentido da serra geral para cá, para Posse. Então a gente já tem que buscar uma área para fazer um aterro sanitário de fato, com os galpões, para os catadores terem dignidade ali, fazer seu trabalho e poder também passar isso para a iniciativa privada para tomar conta e gerar emprego e renda. Enfim, são situações e muitas outras que eu vou buscar e debater. O que eu quero pedir é que nesse momento de pré-campanha, você, eleitor, possa dar uma oportunidade de olhar para os nossos projetos e conversar, dar sugestões, porque tudo isso que estamos falando tem que caber dentro do orçamento. Não adianta falar que aqui vai ser a Disneylândia se não tiver previsão orçamentária. Então, é um forte abraço que eu deixo para todos vocês, que Deus ilumine a todos, dê uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Toquinho, alguma coisa? Foi ótima a entrevista, gostei muito. Obrigado. Pensei que eu ia jogar uma pimenta, joguei foi nada. O Márcio tirou tudo de letra e enriqueceu mais o debate aqui hoje, né, Rafael? Como eu pensei assim, ele estava falando, falei, um corte, 2 cortes, 3 Isso que você estava já pensando. Já fatiei o vídeo todinho para subir depois. Então, um abraço para os amigos de Posse. E vamos estar aqui mais à frente, vai ter mais candidatos para a gente entrevistar, né? Porque esse debate legal. Você já é figura aqui desse quadro, cara, senão você não pode arrumar compromisso não. Não. O que foi, Laís? Bora! Bora o quê? O povo faz apresentação. Eu sei. Pessoal, é o seguinte, vamos para um rápido comercial, mas tinha alguma coisa para falar aqui, eu esqueci. Tem mais pimenta aí para frente, Eu viu? pergunto, o pessoal vai conhecer o vice. Não, a gente já tocou nesse assunto ali mais ou Eu menos. vou rapidamente, o vice, pré-candidato a vice? É seu vice. Não, pessoal, eu quero deixar para vocês que com muita tranquilidade nós iremos trabalhar, conversar com a sociedade, com a dona de casa, com o homem do campo, pessoal da zona urbana e rural e também com os empresários e vamos sentir na sociedade o perfil de um pré-candidato e futuramente candidato a vice ideal ou candidata, né? Então, assim, porque tem que valorizar também a participação feminina. Mas isso nós vamos sentar com o nosso grupo político e também com a sociedade conversar para ver o perfil melhor que a sociedade espera de um vice-prefeito. É isso aí. Esse foi nosso pré-candidato Márcio Passos em entrevista no nosso quadro Fala aí, pré-candidato. O terceiro que passou por aqui, agradeço muito a sua participação, boa sorte na sua trajetória. Obrigado.
E a gente vai para um rápido comercial